Desistir, às vezes, também é avançar. Desistir não é sinônimo de fracasso. Muitas vezes, abandonar algo, um projeto, uma ideia, um trabalho, um relacionamento, é o ato mais corajoso que você pode tomar. Seja bem-vindo ao Entre Surtos e Sonhos. Eu sou a Renata Stuart, esse é o meu podcast, um espaço para quem tem coragem de encarar o caos dentro de si, um espaço para quem sabe que viver dá trabalho, mas é delicioso e sempre vale a pena seguir. E o papo de hoje é sobre desistir. Desistir de algo que a gente investiu energia, investiu tempo, desistir de algo que em algum momento foi importante pra gente, exige muita coragem. Porque muitas vezes no caminho a gente começa a entender que aquilo não faz mais sentido pra gente, que aquilo naquele momento não é prioridade, ou que aquilo não tá mais alinhado a quem a gente é e ao que a gente quer alcançar. E tudo bem, porque a clareza ela só vem com o movimento, né? Viver é uma grande tentativa e erro. A gente se joga, se coloca nas situações, experimenta para, enfim, descobrir se aquilo de fato faz sentido. Porque ninguém tem certeza de nada. Todo mundo está aqui tentando descobrir no caminho aqui, nessa doideira cósmica em que a gente está envolvido. E digo mais, desistir muitas vezes é o nosso bote salva-vidas. Às vezes é fundamental para a gente se manter bem, para nossa saúde mental mesmo. Seja um trabalho, um ambiente, um grupo de pessoas que está ali te adoecendo por dentro e você vai aguentando aquilo. Seja um relacionamento que está te adoecendo, mas você continua ali na esperança de que aquilo vai melhorar, de que aquela pessoa vai voltar a ser como ela era ou ela vai ser como você idealiza que ela seja. Ou até mesmo um projeto, alguma coisa que você está ali tentando fazer junto com mais um tanto de coisa e esquece de focar no que realmente é essencial para você. Então, às vezes, desistir de alguma coisa que não é tão prioridade naquele momento é o que vai te dar energia e tempo para você canalizar o seu foco para o que realmente importa. E falando em tarefas especificamente, falando em projetos, né? Se você é uma pessoa assim como eu, multitarefas, multipotencial, que tem várias ideias, vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, se tem uma coisa que eu venho aprendendo na minha caminhada é que a nossa energia é limitada. A gente subestima muito a energia que a gente tem e o tempo que a gente tem também. Não dá tempo para a gente fazer tudo. Tem até um livro, é o Essencialismo, que fala o quanto a gente acaba gastando energia quando a gente foca em várias coisas. Mas quando a gente escolhe uma coisa para focar, quando a gente coloca a nossa energia em uma coisa, a gente concentra o nosso foco ali e aquilo se desenvolve. E aí eu separei até uma frase aqui do Rubem Alves, que é uma frase que eu amo. Essa frase fala muito comigo. Eu tento ler ela de tempos em tempos, porque eu tenho esse padrão de querer fazer muitas coisas. A gente tem que se lembrar de que não há tempo para tudo. E a frase diz: mas é preciso escolher, porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que eu desejo, não poderei ler todos os livros que eu desejo, não poderei abraçar todas as pessoas que eu desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Então, saber renunciar é uma grande habilidade. Em um mundo em que a gente tem muitos caminhos, muitas possibilidades, o tempo inteiro a gente vai recebendo um bombardeio de opções do que fazer, do que ser, do que buscar, de um ideal de vida. A gente saber renunciar para poder focar no que realmente é essencial é uma grande habilidade que eu acho que nós todos temos que buscar desenvolver isso. Até porque renunciar faz parte da vida adulta, né? Não quer dizer que a gente não possa experimentar coisas. Eu sempre falo aqui que a gente deve sim buscar seguir o nosso entusiasmo, a nossa curiosidade, porque isso é a nossa essência apontando um caminho, mas a gente se colocar 1000 projetos e 1000 objetivos, 1000 tarefas, a gente de fato não consegue colocar o nosso coração, a nossa verdade, a nossa alma naquilo que é essencial. E para cada um, o que é essencial vai ser uma coisa diferente. Bom, tudo isso para falar que eu estou fazendo uma pausa aqui nesse projeto, meu podcast Entre Surtos e Sonhos,
Ao mesmo tempo que eu sinto um pezinho no coração, porque foi um projeto muito importante para mim, que me ensinou muito. Foram 21 episódios, 22 com esse aqui, um ciclo de muito aprendizado. Eu acho que foi o projeto, não, tenho certeza, que foi o que me deu mais constância. Foi o projeto que eu mais tive constância, que eu aprendi sobre constância, sobre disciplina. Eu fiquei aí umas 2 semanas sem publicar, porque eu estava, de fato, decidindo qual que ia ser o rumo desse canal, mas cheguei a essa decisão. Não foi uma decisão fácil, eu fiquei várias semanas pensando o que eu ia fazer. Para esse ano, eu entendi, após muitos questionamentos, muita escrita para me entender, muitas conversas com pessoas próximas, eu entendi que eu devo concentrar a minha energia, o meu foco, a minha presença em um outro projeto pessoal que mora no meu coração há bastante tempo e agora está me pedindo muito para vir à tona, mas é algo que exige muito da minha presença, da minha entrega mesmo, e é um projeto mais de longo prazo. Então eu decidi, eu falo mais para frente sobre ele para quem me acompanha no Instagram, mas além disso, a minha empresa, né, para quem não sabe, eu tenho uma empresa de estratégia para marcas e conteúdo. Essa minha empresa, ela está passando por uma reestruturação. Eu estou abrangendo novos serviços porque a vida foi me levando para alguns caminhos de unir o meu trabalho de estratégia para marcas com autoconhecimento. Então, eu estou estudando novos serviços, novos métodos para poder agregar no meu trabalho e estou fazendo alguns projetos já para alguns clientes. Então, eu estou num momento em que o meu lado profissional e um outro projeto pessoal que vibra aqui há muito tempo estão pedindo meu foco. E aí, o podcast, apesar de ser muito importante para mim, é um espaço onde eu coloquei aqui em vários conteúdos muito do que eu tenho aqui para transbordar, coloquei para fora e passei para frente alguns aprendizados, algumas reflexões que mudaram a minha forma de enxergar a vida e de coisas que eu tô sempre aprendendo e refletindo. Mas, apesar de ser só um episódio por semana, é uma aba a mais na minha cabeça, é uma aba aberta, né? E eu tenho sempre que pensar qual que vai ser o episódio da semana, e aí eu tenho que pensar, eu tenho que estruturar o que eu posso falar nesse episódio. Não é simplesmente ligar a câmera e falar. Eu gostaria que fosse assim, mas isso exige prática, exige tempo. Eu quero muito voltar com esse projeto um dia. Na verdade, é uma pausa deste formato aqui de uma vez por semana. Mas eu pretendo continuar uma vez por mês. Não falei isso, mas porque isso muda radicalmente o formato do podcast, né? Então não vai ter mais aquela frequência semanal. E eu sei que um por mês não é nada para o algoritmo, né? E não é para conseguir engajamento, um alcance muito grande, porque eu sei que um por mês não é adequado para essa plataforma, né? Tanto o Spotify quanto o YouTube. Mas vai ser um por mês, porque eu acho que foi um caminho do meio que eu encontrei, um caminho do meio para poder manter essa chama acesa e para continuar tendo esse acervo de conteúdos, de pensamentos, né? De conversas com pessoas. E aí eu tô pensando, esse um episódio por mês vai ser sempre uma entrevista minha com mais alguma pessoa pra gente falar da vida, pra gente falar dos surtos e sonhos da vida, temas diversos aí relacionados a esse mergulho que a gente faz pra dentro, pra caminhar melhor e mais consciente do lado de fora. Bom, então essa era a notícia que eu tinha pra dar aqui nesse episódio, e eu escolhi esse tema justamente por conta disso também. Mas voltando aqui para nossa conversa, desistir, então, muitas vezes é um ato corajoso. Então, como eu falei, pode ser um trabalho que não faz mais sentido e você tá ali arrastando e vai mantendo aquilo por conta, talvez, de um status que aquilo te oferece. Às vezes, um sonho também. Desistir de um sonho exige muita coragem, gente, porque é a gente entender que continuar num sonho que às vezes não faz mais sentido é porque a gente está sendo fiel a uma versão nossa que não existe mais. Então, muitas vezes, a gente fica ali persistindo num sonho que já nem é mais genuíno, mas porque aquela sua versão de tantos anos atrás escolheu aquilo. E aí, por ego, por orgulho, a gente se mantém naquilo porque, não, eu não posso desistir. Eu preciso cumprir o que eu prometi.
Ou um estilo de vida, por exemplo, o nomadismo, né? Eu fiquei muito tempo, fiquei 4 anos vivendo, viajando, sem uma casa fixa. E desistir daquilo foi importante porque eu queria ser fiel a mim. Então, mais do que viver um estilo de vida que é maravilhoso, sim, tem muitas coisas boas, mas aquilo não fazia mais sentido para mim. Então, mesmo que pessoas de fora falassem, nossa, mas como é que você vai abrir mão de uma coisa que te dá essa liberdade? Eu já falei aqui que tem vários pontos negativos também, né? A gente tem sempre que entender. Isso faz sentido para mim hoje? Porque a pessoa que decidiu isso já não está mais aqui. A gente está sempre se transformando, né? Muitas vezes os sonhos, sim, eles fazem sentido ainda, eles só se transformam e aí a gente percebe isso no caminho e vai ajustando a rota, mas muitas vezes a gente de fato não quer mais aquilo. E aí está sustentando aquilo para não parecer, às vezes, incoerente para os outros ou por medo de parecer fracassado, né, por medo de um julgamento externo. E no caso de relacionamentos também, muitas vezes a gente vai mantendo aquele relacionamento que não está mais alinhado a quem a gente é, não está alinhado ao caminho que a gente está percorrendo, ou aquilo está, de fato, tirando a nossa paz, e aí é um caso, né, gravíssimo, assim, que de fato exige terapia, porque não é fácil, pode ter muitos casos de dependência emocional, né, de abusos emocionais, enfim, mas é importante a gente saber que muitas vezes o nosso não, ele redireciona caminhos. O nosso não, ele muda tudo. O não que a gente dá para algo que já não faz mais sentido pra gente, abandonar alguma coisa que não faz mais sentido pra gente, libera espaço para o novo, libera espaço para que o universo, né, a vida mande aquilo que de fato vai nos elevar, aquilo que é pra gente. Um novo caminho, um novo aprendizado, mas algo que vai levar a gente para o nosso caminho de se tornar quem a gente é. O caminho da individuação, como dizia Jung. Então, a gente não negar esses processos, né? Despedidas tardias atrasam caminhos. Então, a gente saber os ciclos de morte e vida, a gente saber o que é prioridade para a gente saber o que é essencial. Então, o questionamento aqui é: o que é mais importante? Eu parecer coerente para os outros ou eu viver a minha verdade? Eu parecer uma pessoa de sucesso, entre aspas, que nunca desiste para os outros? Ou eu ser fiel a mim mesma? Muitas vezes também o que mantém as pessoas em ciclos que já terminaram ou com dificuldade de desistir ou de abandonar alguma coisa, alguma situação, alguma relação, é pensar que vai ser uma perda de tempo investido. Então, às vezes a pessoa fala, já estou aqui há tanto tempo, tantos anos investindo a minha energia, a minha dedicação e meu tempo, eu vou abandonar agora? Não posso. Ou pensa, já estou com 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, e eu não posso abandonar essa relação, porque agora eu não tenho mais tempo para encontrar um novo relacionamento que vai ser bom para mim, então eu vou continuar aqui, né? Porque, como eu já falei em vários vídeos, a gente prefere às vezes o que é conhecido, porque o conhecido é interpretado como mais seguro pra gente, e a gente tem medo às vezes do que é desconhecido, porque o desconhecido é o novo. É o novo. E isso gera ali um alerta na gente. Mas eu te pergunto, o que faz mais sentido? A gente ficar ali naquela situação, porque em consideração a um tempo que já foi investido, e passar o resto da vida mentindo para você mesma, passar o resto da vida sustentando algo que não é verdade e se frustrando muitas vezes, ou você pegar esse aprendizado, pegar essa história e seguir em frente para o novo, porque muita coisa pode acontecer. Enquanto a gente está vivo, muita coisa pode acontecer. Em 1 ano, muita coisa pode mudar. Em 2, 3, 4, então, não sei quanto tempo de vida você tem ainda. Se você tiver com 70 anos, são pelo menos mais 20 anos aí, se tudo correr bem, né? Se tudo correr com saúde, que é o que a gente sempre espera. Então, a gente sempre sonha em viver até uns 90 anos ali. Eu sonho em chegar a uns 90 e tantos. Mas a gente tem que pensar, a gente pensa que a gente tem tempo, sim. Por mais que a gente saiba que não há nenhuma garantia, a gente trabalha com essa possibilidade, né? A gente conta com o amanhã. Vive
como se não houvesse amanhã, mas ao mesmo tempo vive como se houvesse, porque a gente tem que se planejar, né? Tem que fazer planos para amanhã. Então, sim, não importa o tempo que você ficou ali, nada vai ser perdido. Sempre tem um aprendizado, você não é a mesma pessoa, você evoluiu, você aprendeu, tem transformação ali. E isso vai te dar mais base, mais bagagem para seguir em frente. Até para entender, às vezes, o que você não quer. Porque, como eu falei no começo do vídeo, a vida é tentativa e erro. E às vezes não foi erro também, às vezes aquela história, aquela situação, aquele projeto teve o seu ciclo, e é isso. E o que foi vivido, o que foi aprendido, não vai embora. A gente carrega com a gente. E como saber se é a decisão certa? Como saber se de fato a gente deve desistir de um caminho ou não? É uma decisão que tem vários fatores, né? Tem a ver com os nossos valores, tem a ver com o que é essencial pra gente, com o que a gente realmente quer. Mas uma coisa que eu sempre faço e que me ajuda é me perguntar: essa decisão, né, se eu desistir dessa coisa, isso me traz alívio? Como que eu me sinto? Eu sinto alívio em alguma medida? Se a resposta é sim, é a decisão certa. É claro que muitas vezes a decisão vai ser ambígua, né? Então, assim, como eu falei no meu caso aqui do podcast, desistir do podcast nesse formato semanal foi difícil para mim, porque é um projeto que tem também a minha verdade aqui, eu gosto de trazer esses conteúdos, eu me sinto bem criando essa conexão com as pessoas, escutar quem falou que viu e que se identificou. Eu amo essa troca aqui, essa construção que eu venho fazendo. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe um alívio, porque eu estou aqui de demanda. Eu estou, sabe, eu estou com muita coisa. E eu quero, de fato, focar naquilo que hoje, no momento presente, é importante para mim. Focar naquilo que mais tem um peso para mim, nas minhas prioridades. Um dos motivos que me motivaram também a desistir do podcast nesse formato semanal é o tédio. Eu quero ter momentos na minha agenda, no meu tempo, para viver o ócio, para não ter que fazer nada. É claro que eu ainda vou estar muito atarefada com esse projeto pessoal e com o trabalho, mas se eu tivesse tão bem o podcast, eu percebi que nos momentos em que eu estaria livre, eu ia ter que fazer o podcast. Então, assim, eu acho que a gente perdeu essa conexão com o fazer nada, né? Até quando a gente está à toa, a gente pega o celular, a gente vai pegar e usar o momento de tédio para ficar recebendo estímulos e sobrecarregando o nosso cérebro. Então, a gente perdeu esse contato com o tédio. E eu quero ter hobbies, eu quero ter mais tempo para não fazer nada, porque fazendo nada eu me sinto mais inspirada, eu me sinto mais presente para criar melhor, para trabalhar melhor, né? Então, o tempo de descanso, ele não é uma coisa que a gente deve merecer se a gente fizer muito. Ele faz parte da gente, para a gente se regenerar. E é claro que tem os recortes sociais, a gente sabe que muitas pessoas vivem realidades em que o descanso ele é muito escasso. E às vezes você não pode desistir do seu trabalho agora, porque ele é importante para o seu sustento. E eu não estou aqui falando que você tem que amanhã pedir demissão, não é nada disso. Mas é traçar um plano, é não aceitar isso como sentença, né? É entender o que você pode fazer hoje para, aos poucos, criar um novo caminho. Às vezes é fazer um curso no final de semana que vai te dar uma habilidade, que vai te desenvolver para você pegar um outro trabalho. Não sei, para cada um vai ser uma coisa, mas em resumo a reflexão aqui é preciso aprender a renunciar. Para fechar, já que nós estamos em clima de início de ano aí, estamos no começo de 2026, ainda que agora a gente já está aí no meio de fevereiro, para a astrologia, para quem é da astrologia, o ano começa oficialmente em março, né? Então nós ainda estamos nesse clima de fim de ano. Então, se você começou o ano cheio de objetivos e de metas, eu te convido a responder a seguinte pergunta: qual que é o seu grande objetivo? Qual que é a sua grande decisão para esse ano? Qual que é a decisão guia? A decisão que vai guiar as suas ações semana a semana, dia a dia, semana a semana, mês a mês. Uma grande decisão que vai ser a principal, que vai nortear o seu ano. E como que eu sei qual que é essa decisão, qual que é esse objetivo?
uma coisa que você pode se perguntar é: qual é a decisão, o objetivo, que faria eu me sentir mais orgulhoso de mim mesmo? Que faria eu confiar mais em mim mesmo? Que iria mudar a forma como eu me vejo, como eu me enxergo? Se veio alguma coisa aí, essa é a sua resposta, essa é a sua decisão, esse é o seu foco desse ano. Bom, é isso que eu tinha para falar no episódio de hoje. Obrigada a você que chegou até aqui. E obrigada a você que acompanhou essas temporadas, esses episódios aí, esses 22 episódios até aqui. Te agradeço muito. Se você não assistiu todos também, eu te convido a voltar aí, revisitar alguns episódios. Me contar também no Instagram qual foi o seu favorito, qual que tocou mais você. Eu vou adorar saber lá no direct. Você que esteve aqui sempre comigo, mesmo sem comentar, que estava aqui nesse tempo todo, eu te agradeço muito. Foi muito importante para mim dividir esses conhecimentos, esses aprendizados, essas reflexões que ficam na minha cabeça. E eu espero você todo mês agora. Não sei quando vai ser o próximo, acho que em março eu começo então com os episódios mensais de entrevistas. E eu espero você aqui uma vez por mês. Te agradeço aí. Um beijo a todos e até!